Uma coisa que é importante falar, não precisa acontecer nada de ruim na vida da pessoa. E às vezes até o contrário. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Divancast. Se inscreva agora em nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe nas suas redes sociais, com sua família, com seus amigos, com pessoas que são importantes para você. O que a gente poderia dizer, só para ficar um pouco registrado aqui, o que a gente poderia dizer que seria um alerta a mais para a gente ficar atento como um possível depressão, tirando dessa coisa mais leiga, mais... Tirando um pouco da questão mais leiga, mas ainda assim... Só um pouquinho mais perto do microfone. Então, tirando um pouco dessa questão leiga, mas ainda assim, falando de uma maneira simples, quando a pessoa começou a perder o prazer pelas coisas da vida. A depressão é uma doença que ela faz isso, entre outras questões físicas, né? Ela tira o prazer e a vontade pelas coisas da vida. Vai piorando, então a pessoa primeiro ela perde as questões de cuidado, as questões sociais. Então, se é uma pessoa, principalmente as mais extrovertidas, fica muito mais evidente nesse aspecto, né? Então, quem é muito mais expansivo, de repente começa a se isolar socialmente. Coitado dos tímidos, eles perdem um parâmetro, quem é mais próximo que começa a perceber, família, é muito sutil, né? Fica muito mais sutil. Depois é o cuidado pessoal, principalmente, né? Porque se você tá no social, você tem que minimamente aparecer apresentável, né? Mas o cuidado pessoal também. E o mais intenso é o profissional. Quando a pessoa se já chegou no ponto da pessoa apresentar algum prejuízo no profissional, procura ajuda para ontem. Porque a pessoa já está com algum prejuízo muito maior do que ela imagina. Mas se perceber que ela está isolando, tá em casa, não quer mais ver quem ela estava habituada, e não tem conflito que justifique, né? Não é uma briga de família que ela não quer ver a pessoa dar pintada de ouro por conta do conflito. Não. É uma coisa que não tem uma justificativa plausível, é muito mais intensa do que for. Parou de fazer as coisas que gostava, então aquele cara que estava habituado pro futebol no final de semana, parou de querer ir, mas não teve lesão, não teve briga com ninguém, simplesmente parou. Essas coisas que a gente tem que ficar de olho. Então parou de ter prazer e o desejo, a força de fazer as coisas que estava habituado, começar a procurar alguma coisa que pode até uma depressãozinha aí. Muito legal, porque a gente vê muito isso, né? Assim, as pessoas normalmente não costumam linkar essa perda de interesse, de prazer com a depressão. Elas costumam linkar a tristeza. Isso. A tristeza não é obrigatório, como as pessoas imaginam, até porque a gente usa como sinônimo no dia a dia depressão como sinônimo de tristeza, mas não é uma coisa, não tem nada a ver com obrigatório com a outra. Tristeza faz parte dos fatores maiores de diagnóstico, mas não é obrigatório. A perda da vontade, né, essa coisa, esse afeto plano que a pessoa fica, ela fica, parece que está inerte no ambiente. Isso é bem característico da depressão. E uma coisa que é importante falar, não precisa acontecer nada de ruim na vida da pessoa. E às vezes até o contrário, né? A gente falou de adolescente, tem uma pesquisa mais recente feita em escola, linkando o aparecimento de depressão e ansiedade com felicidade. Então isso é uma coisa que é importante. Felicidade, principalmente as mais intensas, elas também podem ser fator desencadeante de depressão e ansiedade. Mas Maurício, é comum ver, se a gente pegar a quantidade de sentimentos que a gente nomeia como negativos, é uma quantidade muito maior do que dos sentimentos que a gente nomeia como positivos. Então só por isso a gente fala que não é comum ver, né? Mas acontece. Então a gente fica de olho nisso também. Então quando a gente pergunta o que aconteceu, aconteceu alguma coisa? Não morreu ninguém, não perdi emprego, tô estável, não sei. Tô no meu melhor momento da vida. Bingo. E até muito interessante qual que é a fala. Eu não mereço estar nesse momento. A pessoa se queixa disso, eu não mereço. Então é uma fala relativamente comum quando a pessoa está num momento bom e ela não tem nada de ruim acontecendo.